Olá, amigos do Blog Calçadão. Hoje é dia 2 de novembro. Essa é a 17ª análise da semana do Blog do Calçadão. Ricardo? Isso aí, Paulinho, isso aí, companheiros. Manhã de sábado, dia de finados, né? Dia importante que as pessoas, as famílias lembram daqueles entes que fizeram parte da história de cada um e que se foram, né? Que hoje mora na memória e, para quem acredita, mora em outro plano. Legal. Muita gente visita o cemitério, né? Faz as suas homenagens, cada um com a sua fé, né? Com a sua fé, com o seu sentimento, né? É isso aí. Beleza. Ricardo, hoje tem bastante assunto aqui pra gente conversar nessa análise da semana e a gente vai começar sobre a questão da reforma da Previdência. Sim. Tem muita gente que ainda não entendeu o que está acontecendo, só vai entender na hora que for fazer as continhas, né? E principalmente, o que a gente quer puxar aqui para ter uma pimenta diferente é que a Ribeirão Preto está inserido nesse processo. O Nogueira, ele acredita nessa reforma e ele está gostando dela, né? Do jeito que está sendo colocado. Você falou bem, quando o pessoal descobrir o que é essa reforma, eles vão saber o que foi aprovado. E o Nogueira comemorou. O Nogueira tem uma coluna, a gente sempre fala aqui no resumo da semana, né? O Nogueira tem uma coluna no jornal local que ele fala diversas coisas, né? Por exemplo, ele está falando essa semana aí, ele está falando uma coisa, sempre um assunto da cidade, né? Uma coisa importante que ele acha que fez. E na semana retrasada, ele fez uma coluna muito contente, praticamente abraçando o Paulo Guedes, comemorando a aprovação da reforma da Previdência. Uma reforma da Previdência que, na prática, acaba com o regime de previdência pública, dificulta ao máximo o acesso do trabalhador e da trabalhadora ao seu benefício integral, aumentando a idade mínima, colocando obstáculos para que você acesse o seu salário integral, então vários descontos, né? E principalmente aponta para um processo de privatização da Previdência Pública. Mais ou menos um modelo parecido, porque o Paulo Guedes ele se inspira nisso, né? Parecido com o modelo que está inserido no Chile há 30 anos, que foi colocado pela ditadura do Pinochet, e hoje é um dos principais pontos de que milhões de chilenos estão nas ruas há mais de um mês, fazendo protestos e buscando uma nova Constituição para mudar esse regime de previdência. Nós vamos conversar um pouco sobre o Chile depois, mas vamos ficar mais aqui na Previdência daqui. Ricardo, foi aprovado no Congresso, mas me parece que os municípios ainda não entraram, né? Tem uma emenda do relator que é do PSDB também, Sim. é o Tasso Gereissati, que vai propor que seja incluso no projeto os estados e os municípios. Quer dizer o seguinte, embora esteja sendo feita no governo do Bolsonaro essa reforma da Previdência, ela é muito mais do PSDB, né, do que de qualquer outro, né? É um ideal do PSDB. É o ideal do neoliberalismo, né, Paulinho? Se você pegar os jornais da época de 98, quando o governo era do Fernando Henrique, existia uma proposta igual. A mesma proposta de privatização da Previdência Pública, de criação de Previdência Privada, ou seja, passando a poupança pública. O Brasil, por exemplo, ele usa, em média, de 500 a 600 bilhões, né, de reais para poder sustentar a Previdência. E isso é uma poupança pública. O que eles querem fazer é pegar esse dinheiro e passar para os bancos. Essa é a proposta do Paulo Guedes, essa é a proposta que o PSDB tinha nos anos 90 e é a proposta que voltou desde o governo Michel Temer. Michel Temer não teve força para fazer isso e o governo Bolsonaro teve. Agora, você falou dos estados e municípios, o Nogueira já fez a reforma da Previdência dele aqui. E uma reforma da Previdência bastante cruel também com os servidores. Porque mexe com uma coisa importante, porque o regime de previdência aqui em Ribeirão Preto tem dois regimes, né? Um que foi elevado até 2012 e outro que foi criado a partir de 2012. Esse, a partir de 2012, tem uma poupança, acho que de mais de 200 milhões de reais, que o Nogueira agora vai ter acesso, não é? E isso vai permitir com que ele faça aportes cada vez menores para o Instituto de Previdência e com isso consiga economizar dinheiro para poder prestar contas ao capital internacional. Você falou do Chile, mas é importante dizer isso aqui. O Nogueira está comemorando uma reforma da Previdência que, se você buscar olhar para os próximos 30 anos, vai levar o trabalhador e a trabalhadora brasileira que vai sonhar em se aposentar daqui a 30 anos a mesma condição de miséria e de dificuldades que o aposentado chileno está tendo hoje e que está levando o Chile a uma paralisação. Então, comemorar isso significa mostrar exatamente aonde o Nogueira se encaixa, né, nessa disputa toda que nós fazemos na sociedade. O assunto aqui, Ricardo, no Brasil tem uma exigência de que sejam gastos determinados percentuais da receita em educação, saúde,
serviços básicos para a população. Sim. Isso é lei, né? Está na Constituição. E agora o Paulo Guedes está querendo cortar isso. Quer dizer o seguinte, não, eu gasto do jeito que eu quiser e pronto, acabou. Sim. Os chamados mínimos constitucionais, né? Então a União tem a responsabilidade de aplicar 18% em educação e 12% em saúde. Estados e municípios têm a obrigação de aplicar 25% em educação e 15% em saúde. Então garantir mínimos constitucionais, ou seja, você obrigar o poder público a investir um mínimo do seu orçamento em saúde e educação, significa que você está projetando um estado de bem-estar social. Você está projetando que você vai construir sistema de educação pública, sistema de saúde pública, que no caso é o SUS, que possa atender as pessoas que não podem pagar. Quando o Paulo Guedes propõe o fim dos mínimos constitucionais, ele está olhando duas coisas. Primeiro, ele está resolvendo uma questão fiscal. Porque o que o Estado brasileiro faz há muitos e muitos anos? Ele economiza dinheiro público que vem do meu imposto, vem do seu, vem do imposto de todo mundo, para fazer uma poupança e pagar a dívida pública, que ele chama de superávit primário. Né? Ele economiza para pagar a dívida. Quando você olha para o orçamento e você tem os gastos obrigatórios em saúde e educação, isso para um burocrata como Paulo Guedes e outros é um problema muito grave. Porque ele não pode fazer a poupança pública para pagar a dívida do jeito que ele quer e do jeito que ele é cobrado pelos bancos. Então isso aponta que vai ter liberdade fiscal para fazer cada vez mais superávit primário, né? Para poder honrar a dívida pública brasileira, que é cada vez maior e crescente. Por outro lado, você aponta o que a gente vem falando aqui há muito tempo, que é o processo de privatização dos serviços públicos. Porque se você não tem garantia de mínimos constitucionais, como é que um prefeito que tem, por exemplo, Nogueira, grandes dificuldades, então ele precisa resolver uma coisa momentânea, por exemplo, um grande cataclismo que acontece em Ribeirão Preto. Ele não tem de onde tirar, então ele vai tirar de onde? Da saúde e da educação. Hoje ele pode baixar o teto. Hoje ele não pode, mas amanhã ele vai poder. Agora, o que vai julgar quando um prefeito vai poder tirar dinheiro da saúde e da educação? Isso significa o seguinte, sem os mínimos constitucionais, cada vez menos dinheiro vão ser aplicados na saúde e na educação. Isso significa que as pessoas que quiserem ser atendidas vão ter que contratar planos privados. Esse é um processo paulatino e cada vez mais rápido, não está lento, de privatização dos direitos, ou seja, de transformar aquilo que hoje é garantia de direito em mercadoria. A gente diz isso aqui toda semana. E esse fim dos mínimos constitucionais, o impacto mais imediato vai ser na ponta, no posto de saúde, na UPA, na escola pública que o seu filho e que a sua família frequentam. No caso da saúde, eu li na Folha de São Paulo recentemente, eles já resolveram o problema, vou te falar agora. Os planos de saúde que tinham limites, por exemplo, o cara não podia fazer um plano muito básico, porque o plano tinha que cobrir todas as exigências para a pessoa. Os donos dos planos de saúde se reuniram e estão propondo o seguinte, se você pode fazer um plano de saúde meia boca. Exato. Aí você tem direito então de fazer um plano privado. Exato, e não só meia boca, mas também aquele esquema de coparticipação. Eles resolvem esse problema. Então o cara lá ele não tem condição de pagar nada de plano individual particular. Ele usa o sistema público. O sistema público não funciona. Aí ele vai fazer um plano. Ele não pode fazer o plano porque ele não pode pagar. Mas agora os planos arrumaram um jeito seguinte. Você paga lá, sei lá quanto que vai ser, 100, 200 reais por mês. Paga o valor mínimo. Para você não ter direito a nada. E resolveu o problema. E é através do sistema de coparticipação. Pode ser que do ponto de vista psicológico resolva o problema de algumas pessoas. Porque ela acha que está assegurada por um plano de saúde privado e na hora que ela for atender, ela não está. Como é que funciona a coparticipação? O cara paga, por exemplo, um valor de 200 reais, então acaba cabendo no bolso dele. Quando ele vai usar o sistema, ele paga por cada coisa que ele faz. Então vai fazer um exame, você paga, vai fazer um atendimento, você paga. E quando você precisa ser internado, quando você precisa fazer alguma coisa, esses planos de saúde te mandam, sabe para onde? Para a fila do SUS, que vai estar cada vez mais sucateado e vai cada vez mais lento. Ou seja, o que se aponta na saúde pública brasileira, principalmente num país como o Brasil, que a gente vai falar de desigualdade daqui a pouco de novo, né, porque é importante, por que serve saúde e educação pública num país, Paulo Honório? Para que serve isso? Serve porque a gente sabe que o Brasil, ainda com as várias assimetrias e as várias desigualdades, precisa de sistema público. Né? Países muito mais desenvolvidos que o Brasil, como os países da Europa, têm sistemas de saúde e educação públicas que garantem o atendimento básico para as pessoas que lá naqueles países têm condições aquisitivas muito maiores do que no Brasil. Eles podem usar o sistema Eles público. poderiam usar sistema privado, mas eles usam o sistema público. Imagina aqui no Brasil, quando a gente não sabe. E assim, o que fiscaliza esses planos de saúde?
O que fiscaliza isso? Eles podem fazer o que eles quiserem, né? Cada vez mais. Ou seja, é um cenário tenebroso que está se avizinhando aí um negócio do trabalhador. Não é fácil não. E assim, uma notícia que é recorrente aqui, que a gente sempre fala, Ricardo, é a questão da desigualdade no Brasil. Cada dia tem dados que comprovam isso. Sim. E a gente está vendo aqui nesse próximo ponto, Ricardo, que aumentou ainda mais a diferença entre os ricos e pobres, não só no Brasil, como no mundo. No mundo inteiro. Isso é uma característica do modelo do capitalismo que nós estamos inseridos, que é o chamado capitalismo financeiro. A gente sempre fala aqui do livro, né, do professor Ladislau Dalbor, que chama A Era do Capital Improdutivo, que ele diz o seguinte: hoje o capital financeiro ele não está mais inserido no sistema produtivo. Capital gira capital no sistema financeiro, nos bancos, nas corretoras. E ao fazer isso, você concentra a renda. Então, quem tem muito dinheiro ganha dinheiro no sistema especulativo. Sem produzir nada. Sem produzir nada. E quem vive do trabalho está cada vez ganhando menos, trabalhando mais e de maneira mais precária. Porque o trabalhador vira um produto, né? O trabalhador vira um produto, a mão de obra vira uma mercadoria, né? O trabalho. Então, ser eliminado. Dados do Credit Suisse Institute, que faz análises mundiais, mostram assim, dados estarrecedores. No mundo, o 1% mais rico, isso dá 70 milhões de pessoas, num total de 7 bi. Nós estamos com 7 bilhões de seres humanos sobre o planeta Terra. 70 milhões deles, 1%, detém 44% da riqueza mundial. Quase metade, 1%. No Brasil, a situação é pior. O 1% mais rico no Brasil, que dá por volta de 2 milhões de pessoas, fica com 49% da riqueza. Metade do país está na mão de 18%. E aí, para completar o quadro, os 90% mais pobres do Brasil detêm apenas 18% das riquezas. 90% dos brasileiros dividem entre si 18% da riqueza. O 1% mais rico divide entre si 49% das riquezas. Esse é o que transforma, como a gente disse semana passada, o Brasil, Paulinho, no país mais desigual do mundo entre os estados democráticos. Essa é a situação. Vamos tentar fazer isso aqui como se fosse um bala, vai? Pode ser? Pode. Se eu tiver... Mas você não vai fazer que nem o chocolate do ministro da Educação, não, né? Não. Não, então tá bom. Então beleza. Se eu tenho 18 pessoas, vai comer quantas balas? Vai comer... Não, vamos supor que você tenha 100 balas. Né? 100 balas. 90 e 100 pessoas. Então, 18 pessoas... 90 pessoas vão comer 18 balas entre si. É isso, 90 pessoas comerão 18 balas. E uma Eles pessoa vão ter que dividir aquelas 18 balas. E uma pessoa, a maior zona de todas, come 49 balas sozinha. 49. Puta, que vai dar uma dor de barriga desse indivíduo. Exatamente. Então essa é a situação, né? Uma situação de um capitalismo que não se sustenta, Paulinho. Nós estamos vendo aí crises, né? E não é só na América do Sul. O Chile buscando uma nova constituição, porque o neoliberalismo tem arrasado aquele país. O Equador, a Argentina acabou de fazer uma eleição, a gente falou semana passada, cujo neoliberalismo foi o centro do debate. O Brasil está nesse debate, o mundo inteiro está nesse debate. A Inglaterra, a França, o mundo inteiro. Essas questões de problemas com imigração, de xenofobia, é por conta da crise do capital que começou em 2008. Esse sistema de capitalismo financeiro não são só os economistas de esquerda, os economistas progressistas que dizem que isso não se sustenta. O próprio centro do capital diz isso. A gente falou, acho que há 2, 3 semanas atrás, que o principal jornal do capitalismo mundial, né, o Financial Times, fez um editorial dizendo que o capitalismo precisa ser resetado, ele precisa começar de novo, porque isso aqui não se sustenta. Quando você vê 1% das pessoas do mundo detendo metade das riquezas, significa que o que vai acontecer com o resto? Não é? E tem uma questão muito cultural nessa também, né, Ricardo? Além de ser filha da puta esse capitalismo, porque as pessoas acham que assim, eu não tenho nada a ver com isso, não é problema meu. Sim. Só que a hora que começa, bom, já começou, né? A gente já tá, não adianta a gente falar assim, vai piorar, não, já tá pior, né? Exatamente. Quando o cara acha que vai morar dentro de um condomínio, ele não vai trabalhar, ele não vai viver lá dentro do condomínio o tempo todo. Sim. Ele vai ter que sair e o mundo aqui fora vai estar essa desgraça que tá. Muitas das coisas que aconteceram de 2013 para cá, que a gente viu uma classe média ficar enfurecida e quase a totalidade da classe média buscar um caminho à direita, né? Que acabou dando em Bolsonaro, muito disso é por conta da crise. Né? Que a classe média se vê pagando muito imposto e tendo recursos de menos, né? Mas uma coisa precisa ser dita, quando a classe média brasileira, e a classe média brasileira está enfurecida desde 2013, portanto há 5, 6 anos, quando a classe média começa a ficar enfurecida porque vê a crise econômica chegar nela,
O pobre trabalhador já está afogado há muito tempo, Paulinho. Essa é a questão. Nós estamos cozinhando um caldeirão social que já explodiu no Chile e nós estamos cozinhando ele aqui, né? Porque assim, se você vê um cara que ainda consegue morar num condomínio, ainda consegue ter um carro, você imagina quem mora na periferia, tem um trabalho que não tem mais direito trabalhista, não tem mais perspectiva de aposentadoria, os seus rendimentos não dá para ele pagar as suas contas e ele usa um transporte coletivo de maneira ruim, estão querendo privatizar o posto de saúde que ele frequenta, estão querendo privatizar a escola que o filho dele frequenta, ou nem dão escola, a gente vai falar da creche de novo daqui a pouco. Aonde esse caldeirão social vai dar, Paulinho? Você que tem um olhar no futuro. Não, vai dar o seguinte, se o cara não quer considerar isso por uma questão humanitária, ele tem que considerar por ele mesmo, porque se você não consegue viver num mundo onde que as pessoas vão ter que disputar a taça, a sobrevivência do dia a dia. Exato. Então, assim, uma hora isso vai acontecer, que já está estourando. Sim. Você vai na periferia, as pessoas estão com dificuldade, o pessoal está perdendo emprego. Você vai no centro da cidade, você vê o tanto de gente que está lá como mendigando fome, né? Sim. Então, se não for por uma questão humanitária, por um sentimento, por uma questão sensível a essa questão, o cara tem que pensar que isso pode aumentar e fugir do controle. Exatamente. Então faça a sua opção, né? Uma hora vai acontecer. Exato, você vai falar da moradia agora, né? Não vamos falar da moradia, não. Vamos falar agora sobre o Chile. Eu acho que a gente já está nesse assunto aqui, ó, que é a consequência. Vamos falar do Chile. Manda bala. Bom, nós falamos já um pouco sobre a previdência do Chile, mas eu queria entrar nessa questão específica do Chile. O Chile está dando uma luz para a gente, né? Eles chegaram a um ponto que não é mais sustentável, né? Eles estão fazendo grandes manifestações, grandes greves para poder fugir dessa crueldade que está sendo esse modelo que o Paulo Guedes e o Bolsonaro estão querendo implantar aqui no Brasil. Que já está implantando, na verdade, não está querendo não. As coisas estão acontecendo conforme eles querem. É engraçado, né? É engraçado porque o centro do capital e os defensores do modelo neoliberal aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, eles nunca imaginavam que o Chile poderia chegar numa situação dessa. Porque o Chile era tido, até começar essas manifestações, um grande exemplo de sucesso do neoliberalismo no mundo. É importante dizer que o neoliberalismo lá foi implantado em plena ditadura do Pinochet, que trouxe alguns economistas da Universidade de Chicago, que foram formados pelo pensamento do Milton Friedman, que é o pai do liberalismo, chamado de Chicago Boys. Esses caras chegaram no Chile, fizeram todas as reformas neoliberais, transformaram tudo que era direito em mercadoria, não é? Acabaram com os direitos trabalhistas, acabaram com o regime de previdência pública, com a educação pública, com a saúde pública, tudo no Chile é pago, inclusive a água. Inclusive a água é privatizada no Chile. Então esse é um modelo neoliberal que todo mundo dizia, o Chile é um modelo de sucesso do neoliberalismo. Se você pegar os números do PIB, que economista gosta muito de ver o PIB, né? O PIB do Brasil subiu 1,1% e vem subindo essa média desde a crise de 2015. A América do Sul cresce também por volta de 1,5%. O Chile, esse ano, cresceu 4,4%. O Chile tem um crescimento do PIB maior do que o crescimento do PIB mundial. Aí você vai perguntar, pô, Ricardo, mas por que o Chile está crescendo mais do que o mundo e está tendo quase uma convulsão social? Porque PIB não mede nada. PIB só mede o quanto que a economia está crescendo em termos do bolo. Mas como que esse bolo está sendo dividido? Aí quando você vai... As balinhas continuam... Quando você vai ver lá com lupa a questão do Chile, você vê aposentados ganhando 60% do salário mínimo e se suicidando ou tendo que mudar de país. Você vê jovens da periferia e filhos da classe trabalhadora não chegando na universidade, sendo excluídos da universidade, sendo excluídos da escola pública. Você vê o sistema de saúde privatizado que não atende as pessoas morrem doentes. Não é? E aí você vê por que o Chile, hoje, você criou há 30 anos atrás, quando terminou a ditadura do Pinochet, quando estava na metade ali, né, nos anos 80, você criou com esse sistema neoliberal um caldeirão social, que nós estamos falando aqui. Esse caldeirão demorou 30 anos para explodir no Chile, porque mesmo os governos de esquerda, como Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, mesmo esses governos de esquerda mantiveram um sistema neoliberal. E você acha que o Sebastião Pinheira cai? Eu não sei, eu não posso dizer isso, mas a situação dele está bastante difícil. Recuar ele já recuou. Recuou, a popularidade dele caiu para menos de 14%. E isso para qualquer governo é muito grande. Assim, o exemplo do Chile é muito importante.
É muito importante. É lógico que a gente tem que olhar a situação do Equador, vamos olhar a situação da Colômbia, do Brasil, da Argentina, mas o exemplo chileno é importante por quê? Porque o Chile era a joia da coroa. Ele é um modelo de sucesso que não deu certo. Que era um sucesso mentiroso, porque na verdade o sistema neoliberal é um sistema falido. Tanto é, Paulo Honório, que você pode perceber que o neoliberalismo ele não está progredindo para cada vez um regime mais democrático. Ele está progredindo para cada vez regimes mais autoritários. Se você olhar o sistema do governo do Bolsonaro, ele não é um governo mais democrático. É porque ele tem que segurar com a força. Porque ele tem que segurar com a força. Com a força. Exatamente. E só para fechar essa questão aqui, depois a gente pode evitar de entrar, mas, por exemplo, na questão do Macri também na Argentina, que também era o Bambambam, né, o cara que ia resolver todos os problemas, que era o modelo. O Dória chegou a dizer que era o grande exemplo de gestão, né? De gestor público. Viu o que deu, né? Assim, é um fracasso. Eu já vi essa semana a Miriam Leitão já criticando o modelo econômico da Cristina Kirchner. Que nem tomou posse. Que nem tomou posse ainda. Ela falou assim, se ela colocar o sistema dela, aí que vai piorar mesmo. É impressionante a imprensa brasileira. Continuando aqui, essa semana, finalmente, o governo admitiu o fim do programa Minha Casa Minha Vida e o fim do programa habitacional para família de baixa renda, porque ele diminuiu quer dizer, tirou o programa e não colocou nada no lugar. Você viu isso? Eu vi. Na verdade, o Minha Casa Minha Vida já vinha sendo morto, né, desde o governo Temer, não é isso? Vem sendo morto aos poucos, né, até falar assim, realmente morreu. Hoje, quem quer acessar e comprar uma casa própria vai ter que ir no banco, pagar a prestação que o banco exige e o juro, não é isso? Não existe mais programa social. Tem que ter uma análise de crédito bancário, assim, o cara tem que ter nome limpo, tem que ter condição de pagamento, tem que ter rendas comprovadas, assim. Então não existe mais programa social de habitação no Brasil. Não. Só programa capitalista. Então é importante saber isso. Assim, não tem. O governo falou essa semana, ele inclusive chamou, eles estiveram na universidade, chamaram os movimentos sociais no dia 31 e sentado lá junto com o ministro do Desenvolvimento Regional. Que ele se coloca assim como um cara, que pena, que legal, que sim, queria tanto ajudar vocês, mas não posso fazer nada. E ele disse o seguinte, ele falou, acabou, não adianta mais. Pior ainda, não só acabou com o programa, como aquelas obras que já foram iniciadas, ele não garante que terá verba para se pagar. Inclusive, várias delas já estão sem recebimento há 2, 3 meses, sem pagamento da medição de obra. Aquilo que as pessoas já sonhavam, tinham como garantia que elas iam ter a casa. Envolvimento, já está. Então isso é a realidade que o governo colocou essa semana, que a gente já sabia, porque já estava acontecendo isso. Você veja que aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, desde 2016 não tem nenhum projeto de habitação de interesse social. O Movimento Livre de Nova Ribeirão, de Ribeirão Preto, tinha um projeto aprovado desde o governo Temer lá, que também acabou. Que era para ser aqui no Dutra, né? No Heitor Rigon. Então, acabou, gente. Tem mais moradia. Como é que faz agora? E o governo do estado anunciou ontem, parece que vai cortar quase 50% das verbas de programas de moradia do estado, que praticamente era só um complementozinho do programa nacional. Né? O nacional, que era o grande programa político social de moradia criado no governo do Lula e da Dilma. Né? Com vários defeitos, Com vários defeitos. Lógico, a gente tem críticas contra isso, mas era um programa social. Era um programa que você tinha uma saída, né? Inclusive, esse negócio, a gente vai alongar um pouco mais. Até há um tempo atrás, tinha programa habitacional que era gerido pelo próprio município. Por exemplo, os lotes urbanizados. O pessoal ia atrás, tentava achar projetos diferenciados. Quando entrou Minha Casa Minha Vida, o governo federal ele centralizou essa administração de projetos de habitação. Através do Ministério das Cidades. Exatamente. Então, a única forma de acesso à habitação de interesse social passou a ser via governo federal, Minha Casa Minha Vida. Acabou isso aí, acabou tudo. Sim. Então, estamos sem nada. Se a gente pegar os dados, Paulinho, nós temos 6 milhões de pessoas sem moradia no Brasil, 45 mil dados oficiais, pessoas sem moradia morando em mais de 100 núcleos de favelas em Ribeirão Preto. Como é que o prefeito resolve isso? Eu não concordo com esses dados, eu acho que esses dados são furados. Acho que são furados. Você acha que é maior? Eu acho que tenho certeza que é maior. Eu só vou tirar um dado. Lá no Jardim Aeroporto, numa das comunidades lá, pelo cálculo da administração, tem 200 famílias morando em uma determinada comunidade.
Eles fizeram recentemente um levantamento, casa a casa. Eles, família, os próprios moradores. Casa a casa, família por família, tem 497 pessoas morando naquela comunidade. O dobro. Ou seja, se a prefeitura naquela comunidade está considerando metade, eu posso supor. Então, até porque esse levantamento da prefeitura, ele não é um levantamento feito através de um cadastro, pessoa, família por família. Ele é feito por um método, uma estimativa, segundo o pessoal fala, até respeitado, que é um modelo vindo do Rio de Janeiro, Sim. que faz uma estimativa, eu acho que olhando por cima. Então, esse número aqui para mim, ele não significa muita coisa, não. Então pode ser o dobro. Pode ser. Caramba, hein? Agora você perguntou Ribeirão Preto. Como é que o prefeito se vira, cara? Porque você pode ter entre 45 mil e 90 mil pessoas morando sem teto. Distribuída nos bairros tem bairro aqui que é um caldeirão social, por exemplo, a Zona Norte, a região do próximo ao aeroporto. Como é que um prefeito resolve isso? Eu tô dizendo, o Nogueira pode não ter tanta. Eu acho até que o Nogueira ele vai querer sim resolver isso, porque isso é um problema para qualquer prefeito. Mas se entra um prefeito de esquerda, Paulo Honório, na eleição de 2020, o que é que o prefeito de esquerda pode fazer diante disso? Não tem mais programa social em nível nacional, o governo do estado cortou metade dos recursos, você tem 90 mil pessoas morando em mais de 100 favelas em Ribeirão Preto, como é que um prefeito resolve isso? Ele tem que chamar a população para conversar e achar alternativas. Então, enquanto na opinião nossa, e que a gente tem falado bastante, inclusive do prefeito, enquanto não tiver uma política habitacional que seja capaz de atender essas famílias, as pessoas têm que continuar morando onde estão. É isso. Nas comunidades. Entendi. Então, assim, tem que melhorar aquele lugar onde eles estão morando. Não pode ter repressão. Não pode ter repressão. Eu sei que a administração ela tem uma função administrativa a ser tocada e tal, mas no judiciário também é possível se postergar isso até que tenha uma solução mais definitiva. Um olhar mais humano. Talvez Exatamente. um prefeito tivesse um olhar mais humano para essa questão e chamar as pessoas para conversar. E tem também, por exemplo, tem as pessoas na autogestão, cara, elas são capazes de construir... Elas constroem alternativas, né? Claro. Então, por exemplo, a prefeitura tem terrenos, tem áreas. Poxa, vamos lotear essa área, vamos fazer um projeto de urbanização dessa área e colocar as famílias lá. Esse é um debate público que tem que ser colocado na sociedade. Né? Tem gente que é contra isso, né? Tem que pegar essas pessoas e varrer daqui. Sabe que a gente falou dos moradores de rua, Paulinho? Que o dado da prefeitura são 3 mil, mas nós também desconfiamos que seja o dobro, né? Porque você vê morador de rua na cidade inteira. Saiu um dado na semana passada que metade do número de moradores de rua é rotativo todo mês. Sabe por quê? Porque a prefeitura tem um programa, e isso não é dessa prefeitura, é de anos, de você, ao invés de tentar solucionar o problema humano do morador de rua, você dá uma passagem para ele e manda ele de volta para a cidade dele. Lá na cidade dele ele ganha uma passagem e vai para outra, e assim por diante. Então a rotatividade dos moradores de rua é quase metade. Eles vão girando os municípios, e cada município tem esse programa. Ele dá uma passagem, manda embora, dá uma passagem, manda embora. É brincadeira. Impressionante. É a solução muito legal. É a solução. Só para fechar essa parte aqui da habitação, o importante, pessoal de comunidade, ter isso claro na cabeça, é o seguinte, bom, eu moro numa comunidade aqui, se o governo não vai fazer, eu estou aqui na minha sossegada. Sim. Acontece que, às vezes, se houver algum tipo de remoção de qualquer comunidade, não tem outra alternativa, você vai ficar na rua, ou então vai ter que procurar um parente. Lugar. Então, quando você tem ainda a possibilidade de ter outros projetos, você fala, bom, eu vou sair daqui com o compromisso da administração, da prefeitura, me acolher em outro projeto. Sim. Mas aqui não vai ter. Então, o importante de quem mora em comunidade, quem está numa situação complicada, quem mora de aluguel, tentar achar aí uma saída para que... lutar para poder voltar a algum tipo de projeto, né? De tentar ver se mantém essas comunidades onde estão, com mais qualidade de vida, com esperança, né, Paulo? Porque a esperança ela pacifica as pessoas. As pessoas têm algum tipo de esperança de que a situação dela vai ser... Agora você imagina, corta todas as verbas, não tem nenhum tipo de expectativa e ainda está com a espada da reintegração de posse, da expulsão de você, da sua família, do lugar onde você está. Como é que essas pessoas vivem? Como é que essas pessoas dormem? Como é que elas trabalham, né? É uma situação angustiante que talvez nenhum de nós consiga vivenciar porque não está nessa realidade, né? Não habita a pele dessas pessoas, né? Não é fácil. É triste, lamentável e complicado. É isso. Nós vamos passar agora para a gente falar sobre educação também, que é vamos falar de novo sobre a creche, né, Paulinho? Porque vai demorar mais. Né? Eu achei importante, teve uma matéria que a gente fez sobre o Cristo Redentor.
É. E aí tem uma foto que a gente ilustrou na matéria com o Cristo com uma vergonha assim, Exato. impressionante das coisas que Exatamente. estão acontecendo. Né? Nem bem começou o bairro e ele já está lá, um Cristo deprimido, né? São 7.000 famílias que moram aqui no bairro Cristo Redentor. Também tem a questão do Paulo Gomes Romeu, que é aqui perto, do Heitor Rigon, que é onde foi prometido que as creches seriam abertas esse ano com um processo de terceirização, né? Que é a privatização. A prefeitura contrata uma organização social, que é uma empresa, muitas delas já com uma grande experiência em trabalhar no setor público, de fazer esse tipo de coisa, que é receber o dinheiro público, gerir o sistema, tirar aquilo que eles não chamam de lucro, mas porque são organizações sem fim lucrativo, mas você tem um lucro, né? Para pagar quem está gerenciando ali. E não dá certo, Paulo Honório. O ano inteiro, agora a expectativa é para fevereiro. Por quê, Ricardo? Quantas empresas se cadastraram para ser? Parece que já é a terceira rodada de edital para tentar classificar OS. E nenhuma se apresenta. Você quer dizer o seguinte, foi chamado, abriu para as pessoas Tem lá o entrarem. edital, tem lá, né, aquilo que você tem que fazer para poder ser classificada, e nenhuma delas se interessa pelo projeto. Mas por quê? Não é bom? Não sei. Uma das coisas que se tem uma desconfiança disso, que aliás tem jornalistas que estão correndo atrás disso, é que essas OSs, que já têm alguma experiência em trabalhar com o poder público, elas gostam de pegar o dinheiro da administração pública, gerir o negócio e de não ter interferência nenhuma. Uma das coisas positivas, né, Tem fiscalização. que passou dessa lei da OS é a fiscalização. É obrigatório prestar conta para a Câmara de Vereadores e é obrigatório na diretoria da OS ter pessoas da administração, da prefeitura e da sociedade civil. Parece que esse ponto é o que está pegando. Quando as OS vê o projeto e falam assim, eu vou ter que colocar gente da prefeitura e da sociedade civil na minha diretoria, não aceito. Então seria fácil a prefeitura só fazer uma emenda na lei e dizer o seguinte, não, vamos acabar com esse negócio de fiscalização e resolveria o problema. Toque em frente. Porque tem vários vereadores que topariam fazer isso. Claro, com certeza. Porque teve vários vereadores que caíram na conta do vigário, né? Foi engraçado a gente pegar assim, as gravações, né, as declarações. Essa semana colocaram um vídeo com o posicionamento dos vereadores. Você acha que eles foram enganados? Não. Não? Nenhum deles foi enganado, todos eles sabiam. Acontece que esse sistema, né, onde o dinheiro empresarial está entrando no Mas eles não imaginavam que não ia ter entidade. Eles acham que eles imaginavam que a entidade ia entrar para. Eu acho que para eles pouco importa. Não importa. Pouco importa. Eu acho que eles tinham exata noção de que poderia acontecer isso, mas E pouco o que importa. eles falam para a comunidade hoje? Eles tentam ainda alguns vereadores, cara de pau, né? Vereadores e vereadoras, cara de pau, estão tentando colocar a culpa no movimento que é contra a terceirização. Dizendo que a culpa é nossa, é do pessoal lá que faz o movimento. Quer fiscalizar, aí ó, é o que deu. E as pessoas precisando de creche. Agora a próxima promessa é fevereiro. Legal. Então você aí do Cristo Redentor, você do Paulo Gomes Romeu, você aqui do Heitor Rigon, seu filho e a sua filha vai esperar até fevereiro para poder, né, estudar na creche. Legal. Mais uma vez, assim, lembrando de novo o Danilo e a turma que está com ele, são vários professores, eu não vou citar todos neles, não, mas na figura do Danilo, o trabalho que eles estão fazendo é muito legal, né? É um trabalho de casa em casa, é um trabalho de movimentar a comunidade. Essa semana parece que eles levaram o pessoal lá na porta da prefeitura para conversar com o prefeito, né? Sim. E foi uma manifestação bacana, né? E domingo agora vão estar no bairro aqui no Cristo Redentor, domingo pela manhã, para recolher abaixo assinado da população. Legal. Ricardo, sábado passado, teve mais uma rodada do Fórum dos Movimentos Populares aqui em Ribeirão Preto. O que é o Fórum, Ricardo? Assim, só para o pessoal entender. Eu vi que o blog puxou bastante coisa. Ele é do blog? Como é? Não. O blog tem tido uma participação especial desde 2016, quando o Fórum foi reorganizado, né? O Fórum é um espaço de discussão e de articulação entre os mais diversos movimentos populares de Ribeirão Preto, movimentos que têm característica de luta popular, por defesa de direitos, né, por defesa da democracia, caracteristicamente movimentos à esquerda do Começou em 2016 ou não? Não, esse fórum ele tem uma tradição muito grande em Ribeirão Preto. O primeiro fórum que foi aberto, que foi construído, foi em 1979, para se construir aqui em Ribeirão. 79 você não era nem nascido, né? Eu era nascido, tinha 2, 3 aninhos ali. Nossa Senhora. Mas 79 foi articulado para poder tratar sobre a questão da anistia, né? Que era a abertura após a ditadura, né? O processo de abertura política, né? Depois teve um fórum que foi criado e que foi reorganizado no final dos anos 80
para discutir a lei orgânica do município, que é a Constituição de Ribeirão Preto. Dali saíram várias lideranças que vieram do movimento católico de base. Você, por exemplo, que Nesse vieram... aí eu já estava. Então, que depois disputaram eleições, foram eleitos, né? Participaram de governo, participaram de lutas importantes, que criaram políticas públicas em Ribeirão Preto. Depois teve uma outra reorganização importante de um fórum de movimentos populares, que foi o movimento contra a ALCA, nos anos 2000. Esse aí eu já participei como militante, né? Que foi de escola em escola, foi nos bairros, foi nas empresas, coletando abaixinado, né? Plebiscito contra a ALCA. O pessoal da USP participou muito. O pessoal da USP. Aí nos governos Lula e Dilma... Nessa época tinha o CEDEP. Exatamente. Centro de Direitos Humanos e Educação Popular. Grande carinho. Grandes lideranças, né? Grandes lideranças, Celso e outros. Grandes. Lembrar que meu companheiro é um amigo muito... Nós temos muita estima por ele, o Olavo Ferreira de Mello. Grande Sim. Olavo. E aí, assim, eu não sei qual é a sua opinião, mas nos governos Lula e Dilma, isso que meio que refreou, né? Você não teve fóruns de discussão, você não teve fóruns que criticassem o governo, né? Que criticassem, por isso, os governos Lula e Dilma, eles meio que arrefeceram. E aqui em Ribeirão, né? Ainda mais que teve dizer, o governo do Palocci, né? Do Palocci também, então assim... E aí a coisa começa a pegar de novo em 2016 por conta do golpe, né? Por conta do golpe que destituiu uma presidenta eleita, né? Legitimamente, e a aplicação novamente do modelo neoliberal através do programa do Temer lá, o Ponte para o Futuro. Aí nessa época, em 2016, o blog já existia. Tinha 2 anos. E aí, assim, não é... O blog fez parte também desse processo de retomada do fórum. Por quê? Por conta de quê? Por conta que uma das nossas pautas, uma das nossas linhas editoriais é cobrir os movimentos populares. E isso nos aproximou muito dos movimentos. Os movimentos confiam no blog como um instrumento, né, que tem legitimidade para mostrar as lutas, né, e colocar e dar voz para essas pessoas. E essa condição que o blog criou nos movimentos deu essa liga, né? Então a gente fala, eu conversei, por exemplo, uma das pioneiras da reorganização do fórum é a Adria, da Casa da Mulher, a Silvia Diogo, o MST, o movimento de moradia, que desde o início está na reorganização, né? E aí se criou, pela necessidade, pela demanda, a rearticulação de um espaço de debate e de discussão política dos movimentos. E a conjuntura agora é muito mais grave ainda, né? Porque a conjuntura agora, o tema do fórum do dia 26 foi democracia e direitos, porque a conjuntura agora, ela não só está retirando direitos, mas ela está restringindo os espaços democráticos, né? Isso é importante. Ricardo, então, quer dizer o seguinte, o fórum, então, ele não é uma instituição, né? Não. Ele não é uma coisa assim formada que diz o seguinte, tem um coordenador, tem um redator, tem um... Não tem isso. Não. Ele é a junção de várias entidades que sentem a necessidade de estarem juntas para lutar por pautas comuns. Cada movimento tem a sua pauta, há diferenças enormes entre os movimentos. Ele não tem a pretensão de dizer para uma entidade, faz isso, faz dessa forma. De jeito nenhum. Não. Então, o importante é achar o que de comum tem entre esses movimentos de importante para lutar. O que os movimentos acham agora, o que tem de comum e de importante é a luta pela democracia e pelos direitos. Por exemplo, assim, a gente, embora participe do blog, né, a gente também é militante de cada um na sua área. Exatamente. Eu, por exemplo, participo bastante da questão de moradia. Dentre os grupos de moradia, tem várias correntes. Tem gente que pensa de um jeito e outro que pensa de outro. Essas duas correntes, elas participam do fórum. Estavam lá no fórum. Não tem problema nenhum. Com as suas diferenças, mas sabendo que precisa lutar porque tem um objetivo maior. Tem um objetivo comum. E outra coisa que eu acho que é importante, assim, só para ter uma visão geral do fórum, é que não se trata especificamente de uma luta particular de cada movimento. Trata. Não. Assim, teve até a ideia de se lançar um calendário comum, mas um calendário comum dessas lutas pelas coisas comuns, porque o calendário específico de cada movimento vai tocar. Por exemplo, se o movimento de moradia vai fazer um ato em defesa das suas pautas e quiser convidar os outros movimentos a participar, está livre. Mas não significa que todo o movimento vai ter que ser unificado agora, né? Vai ser unificado nas pautas que unificam. O que é que hoje está unificando? O fechamento dos espaços democráticos, cada vez maior, inclusive com a criminalização dos movimentos sociais. Sim. E a perda de direitos. As pessoas não têm mais moradia, não têm mais educação, não têm mais saúde, não é? Então essas demandas da conjuntura estão pressionando e levando com que os movimentos se articulem para poder defender as suas causas em comum. Legal. E aí, Ricardo, no dia 26 teve esse encontro, foi o segundo desse ano, né? Foi o segundo desse ano e assim,
Mais de 100 pessoas lotaram o Salão Superior dos Sindicatos Químicos. Mais uma vez, mandar um abraço para o Pedro. Quando você fala 100 pessoas, você quer dizer que é muita gente? Porque 100 pessoas dá a impressão de que não é muita gente. Para o encontro de fórum de lideranças, é muita gente. Porque cada pessoa que estava lá representava... Cada pessoa que estava lá representava alguma coisa e é militante de linha de frente, não é? E que representa uma retaguarda. Então você pode dizer ali que estavam representados mais de 1.000 pessoas tranquilamente. Legal. Por trás dessas lideranças. Cerca de 30 entidades, Mais de 30 30 organização, né, dos seus diversas movimentos sociais, entidades da linhas, sociedade né? civil, partidos políticos, né? Estava presente lá o presidente municipal do PT, o presidente municipal do PSOL, todas as correntes do PT e do PSOL que militam em Ribeirão Preto estavam lá. Movimento de moradia, movimento negro, movimento feminista, movimento pela educação, os companheiros que lutam pela saúde, todo mundo estava lá. Legal. Sindicatos, Bacana. comunidades Comunidade. representadas. Ô, Ricardo, e no geral, assim, as falas desse encontro, elas foram em qual sentido? No sentido, primeiramente, da luta contra o neoliberalismo, que é responsável por todos os problemas que nós estamos vivendo, inclusive de fechamento da democracia e de retirada de direitos. Então, essa fala da necessidade, da urgência de você lutar pela manutenção e ampliação dos espaços democráticos, né? Inclusive aquilo que se garante por lei, que é o direito de você se manifestar em defesa de um direito que estão tirando de você, né? E o que estão querendo criminalizar. Então, a luta e as falas anti-neoliberal, que esse sistema aqui, por exemplo, a gente falou do Chile agora há pouco, predominaram. Então a luta por democracia e por direitos é o tema que predominou as falas, e todas as falas nesse sentido, de que é importante a unidade dos movimentos, e é importante mais do que isso, é importante a rearticulação do diálogo com a sociedade. Então, a sociedade entender a importância da existência dos movimentos sociais. Então, uma das coisas que me chamou a atenção no fórum, pelo espectro dele, é que é o seguinte: as pessoas sentem a necessidade de se juntar muito quando você está fragilizado, né? Então nós temos que ter noção desse momento agora, de que nós estamos numa situação de reorganizar para poder enfrentar uma situação que a gente está em baixa. Nós estamos na resistência. Estamos na resistência. Essa foi a palavra. Por quê? Porque o movimento popular, que é representado por esses movimentos todos, e a esquerda, e o campo de esquerda, o campo de centro-esquerda, o campo democrático, né? O campo antineoliberal sofreu uma dura derrota em 2016. Esse campo todo foi derrotado. Obviamente que o PT é o símbolo maior, porque é o maior partido, governou o país, né? Mas todo o conjunto da esquerda, todo o conjunto dos movimentos populares, do movimento democrático, ele sofreu uma derrota estratégica em 2016. E quem assumiu o poder no lugar foram forças conservadoras de extrema direita e ligados aos interesses do grande capital, que vem retirando direitos e que vem restringindo espaços democráticos. O que se falou lá é o seguinte: nós precisamos primeiro entender que nós sofremos uma derrota, nós precisamos entender que nós estamos na defensiva, na resistência, porque querem passar com um rolo compressor em cima de todo mundo, e que resistir não é fácil. E é menos difícil resistir em conjunto do que resistir isoladamente. Claro. Então a necessidade de resistência está levando os movimentos sociais a se unirem, e aí você começa a pensar mais à frente. Por exemplo, uma vez que todos os movimentos estão se rearticulando, e estão olhando qual é a luta para ser feita, o que é que vai ser proposto para o diálogo na sociedade. E aí muitos companheiros que estavam lá e companheiras levantaram a necessidade de se criar um programa para conversar com a população. O que é que os movimentos... Essa pergunta que eu fiz há pouco tempo atrás para você: o que é que um prefeito de esquerda faria em Ribeirão Preto diante da calamidade da moradia? Você deu a sua resposta. O que a gente faria enquanto fórum? Então os movimentos têm as suas respostas. Então, unificar essas ideias e criar um programa sob a ótica dos movimentos sociais, para que esse programa possa dialogar politicamente com a sociedade, não só pelo calendário eleitoral, mas pelo calendário social real, não é? Fazer, na verdade, uma frente popular e democrática que possa discutir uma nova Ribeirão Preto, né, e uma nova política do ponto de vista nacional. Ricardo, tem muita gente que às vezes comenta sobre a questão do fórum em relação à questão do calendário eleitoral municipal. Sim. É evidente que o município ele tem eleição e as pessoas se mobilizam por ela. Agora, não é real que o fórum ele vai
ser pautado pelo calendário eleitoral. Até porque se fosse, não teria tido, desde 2016, a frequência de encontros que a gente teve, não é? Ele nem deve se pautar só pelo calendário eleitoral, mas ele também não pode ignorar o calendário eleitoral. Claro. E nós não podemos restringir a liberdade das pessoas se inserirem no calendário eleitoral. Não, de forma alguma. Tanto é que das 100 pessoas que estavam lá, estava cheio de pré-candidato a vereador, tinham pré-candidatos a prefeito, não é? E todos eles estavam lá debatendo, porque faz parte da democracia o calendário eleitoral. E é importante aproveitar o calendário eleitoral quando as pessoas estão mais predispostas a debater política, para que o fórum se organize e converse com as pessoas. Em 2016, você se lembra, a gente fez um documento público pelo fórum, todos os movimentos sociais, que tinham mais de 40 naquela época. Esse documento público foi publicado no blog O Calçadão e ele foi tema de debate entre os candidatos a prefeito na eleição de 2016. Fizemos um debate lá no Cauim. E estava presente todos. Só não estava presente o prefeito Nogueira, o que foi para o segundo turno com ele, o Ricardo Silva, e o juiz Gandini, que vão ser os três que vão de novo polarizar a eleição. Então eles acharam que não tinham a necessidade de debater com os movimentos sociais, não foram. O restante foi. E talvez a gente faça isso de novo. Vamos propor para os movimentos fazer isso novamente. Porque eu acho assim, a gente não pode ter preconceito contra o calendário eleitoral. É um processo democrático e todo mundo, né, democraticamente pode se inserir nele. E também a questão dos candidatos a vereadores, né? Assim, porque é importante as pessoas começarem a identificar quais são as lideranças que estão se colocando à disposição para essa luta, porque não vai ser fácil. Às vezes as pessoas criticam, fulano é candidato, e já começa a rotular. Sim. Não, é importante. Eu acho que o camarada que tem coragem de ser candidato numa situação dessa, claro, você tem que, né, valorizar. Eu posso até ter diferença com algumas pessoas, mas eu acho que todos eles que têm coragem de fazer isso, é muito importante. Na semana que vem a gente vai trazer esse debate, tá? Na análise da semana, Paulo, nós vamos falar sobre quais são as novas regras da disputa para a vereança, como é que vai ser isso e quais são as dificuldades que, por exemplo, um candidato de viés popular vai enfrentar nas próximas eleições. Tá, para a gente fechar a questão do fórum, ele, até foi uma coisa colocada, né? Ele não é feito com cartas de intenções, né? Ele talvez, a consequência dele de agora para frente, principalmente agora, que é um momento que nos parece que vai intensificar a mobilização popular, ele tem que ser um encontro de pautas comuns para ir para a rua mesmo, né? Para ir para a luta prática, né? Até o próprio Fred do MST fez um artigo, está publicado no blog do Calçadão, que ele esteve presente lá, e ele diz isso, né? É preciso fazer a análise correta de onde nós estamos, pelo que a gente está lutando, articular isso e fazer a luta real. Ir para a rua. É isso mesmo. Todo mundo cobrou lá o ir para a rua. Às vezes as pessoas não entendem. Para que reunião? Vamos direto para a rua. Não, é importante ter reunião, é importante ter fórum para você, né, não ir para a rua de qualquer jeito. Claro. Né? Para você saber por que você está lutando. Porque eu vou falar uma coisa para você. Ir para a rua, às vezes, dependendo da circunstância, e eu atribuo até essa situação que a gente tem, foi quando você levava para a rua um monte de gente trazido com um ônibus. Você passava num determinado lugar, você juntava um monte de gente, colocava lá na manifestação 100, 200 pessoas que não sabia por que estava lá, o que estava fazendo lá. E muitas vezes, inclusive, sindicatos, não sei o que tal, colocava aquele colete nas pessoas. E aí esses caras youtubers de direita vai lá e pergunta pro cara que ele tá fazendo lá, ele não sabe. E tem razão. Tem razão, exatamente. Tá errado. Exatamente. Você incha um troço que não é real. Exatamente. Então é muito importante todo mundo que for fazer manifestação, que foi em algum movimento. Por isso que eu acho que o fórum é legal. Porque o fórum é um espaço onde as pessoas estão indo com condição de entendimento. Sim. E que pode não estar todo mundo lá que são representados, mas quem é a liderança que está vai levar o que está sendo discutido. E debater na base. Porque aí sim, se você tem uma manifestação, um movimento com 500 pessoas que são conscientes, que é muito mais forte, Ricardo. Exatamente. Você transforma aquilo lá muito mais. Exatamente. Não é verdade? E nós precisamos, e nesse negócio de diálogo, por exemplo, nós estamos vendo a situação do Chile. Nenhum partido político, Paulinho, nenhum movimento social controla a população. Você pode dizer, a direita está dizendo assim, tem um tal de Fórum de São Paulo que tá fazendo essas manifestações na América do Sul. Isso é mentira. Ninguém controla a manifestação popular. Manifestação popular é incontrolável. Você pode debater com a manifestação, criar as pautas, influir nessas pautas, ter capacidade política de articulação. Por exemplo, 2013 no Brasil não foi criado por ninguém, as pessoas foram na rua espontaneamente, milhões de pessoas. O que deu o movimento de 2013? Foi a direita.
Foi para a direita, não foi? Capitaneou. Capitaneou porque a direita estava preparada para fazer o debate na hora e trouxe 2013 para a direita. A esquerda não estava preparada, não é? Principalmente porque a esquerda estava no poder, uma parte da esquerda, que era o PT, estava no poder, e acabou tomando, na minha opinião, algumas posições equivocadas. O Chile não tem nenhuma força por trás, o povo chileno está indo na rua espontaneamente. Aliás, eu recomendo, nós colocamos na página do YouTube do Blog Calçadão, 2 canções lá do Chile, né? Lindas, lindas, lindas. Quem puder assistir e dar um curtidinho lá, é legal, muito lindo. Exatamente, então é isso. Beleza, Ricardo, então o próximo passo do fórum é fazer uma carta com tudo que foi levantado lá. Sim. Fazer uma publicação disso e provavelmente no começo do ano, talvez ter mais uma rodada de discussão. E ter um documento público, ter um programa a oferecer para o debate social em Ribeirão Preto, para articular o debate com a população. E tem uma coisa importante, né? Você falou do calendário eleitoral, muito se disse naquele dia, porque estavam lá presentes os presidentes do PT e do PSOL, que são os 2 partidos de esquerda com maior representatividade em Ribeirão Preto hoje, né? Nos movimentos sociais, né? Então, pessoas que militam nos seus movimentos, mas são filiadas ou a um partido ou a outro. Né? E fazem a militância partidária também. Só uma coisa, tinha gente também lá que não é filiado a nenhum partido. Não, das mais de 100 pessoas, 30 pelo menos assinaram a lista se dizendo filiada ou ao PT ou ao PSOL. Porque também tem gente que às vezes tem uma militância social que está desvinculado à questão partido, assim, está muito mais solto, né? Que eu acho que é importante também. Então, das mais de 100 pessoas que assinaram a lista de presença, pelo menos 30 se identificaram como militantes do PT ou do PSOL. De todas as correntes internas desses partidos, todo mundo estava lá representado e os 2 presidentes municipais. Isso levantou a possibilidade, pode haver uma conversa entre o PT e o PSOL para se criar uma frente de esquerda? Eu não sei. Pelo que eu saiba, não houve nenhuma conversa formal. Né? Mas o que o Fórum tem levantado é a necessidade do campo de esquerda em Ribeirão Preto sair como uma frente. Então vamos... Tanto eleitoral quanto social. Por quê? Porque vai ser o campo que vai defender o antineoliberalismo. Tá bom, então só para a gente poder sair de um e entrar no outro, então nós estamos deixando a conversa do fórum e estamos entrando na questão da política eleitoral de Ribeirão Preto. Possivelmente, né? A gente tem aqui em Ribeirão Preto mais ou menos definido aí, que tem uma centro-direita já consolidada, Sim. com 3 candidatos fortes. O atual prefeito, o juiz Gandini e o Ricardo Silva. Que é uma puta força em Ribeirão Preto. São os 3 que protagonizaram a eleição passada, são os 3 que vão protagonizar agora. Você falou bem a centro-direita, PSDB, PSD e PSB. Né? Exatamente. É o campo pragmático de centro-direita, ainda muito ligado no discurso, um certa pincelada de discurso social, mas ainda muito ligado no discurso da Lava Jato e do antipetismo. Tá. Aí é muito provável que tenha aí alguém do Novo, do Patriotas e aqueles porra louca de direita extrema. Da direita extrema. Armamentista e defendendo o AI-5, essas Está coisas. consolidado. Do outro lado, você teria a possibilidade de ter uma candidatura de esquerda, Sim. Também unificada, ou 2 esquerdas, ou 3 esquerdas disputando. Pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça várias candidaturas de esquerda, uma do PT, uma do PSOL, uma do PCdoB, né? Até uma do PCB, pode ser. O que se vislumbrou no Salão Superior do Fórum no sábado passado foi um cenário de possibilidade de unidade. De unidade na diferença, porque existem diferenças entre esses partidos. Né? Diferença entre o PT, entre o PSOL, entre o PCdoB e o PCB. Existem diferenças na esquerda. Mas assim como existem diferenças nos movimentos sociais e eles se articularam para tentar fazer pautas comuns, existe a possibilidade de diálogo para se criar uma frente de caráter eleitoral que represente um programa de esquerda, né? Um programa que seja diferente daquilo que vai ser apresentado pelo campo de direita, de extrema direita e de centro, como você colocou agora. Né? Ricardo, e aí, por exemplo, a nossa amiga Admérita ficou um pouco chateada com a gente, que a gente falou assim, a gente colocou a situação hoje, por exemplo, a esquerda, se saísse candidato, se fosse eleição hoje, não teria muita dificuldade. Teria. Principalmente olhando o retrovisor, né? Na última eleição, aquela candidatura traumática, né? Trágica, que foi várias vezes anunciado que seria que assim seria mesmo. Trágica. Ela foi trágica. Foi trágica. Então, a gente vem de um processo ruim.
Agora, olhando para o futuro próximo agora, que está muito próximo, Sim. colocando esse cenário, não é um cenário desesperador. Porque, por exemplo, se você tem três grandes que vão disputar entre eles o mesmo público, você também tem uma direita fragmentada lá. Sim. Que sobra, então, um campo progressista, um campo que pode ter uma visão um pouco mais social, muito grande para trabalhar. Não só um pouco mais social, uma visão anti-neoliberal que possa dialogar. Não, O mas que é ser falando anti-neoliberal? Eu tô até falando assim das pessoas que estão olhando aí, estão falando assim, putz, tem Tá alguma faltando coisa alguma errada. coisa, né? Tem uma coisa, esses caras não estão dando conta. Sim, eu acho que tem um público assim em Ribeirão Preto, principalmente morando nas periferias, trabalhadores e trabalhadoras, as pessoas que pegam ônibus, que frequentam posto de saúde, que tem problema com creche, tudo isso tá aí em Ribeirão Preto. Né? Vamos pegar a questão da creche. Assim, quem está morando aqui nesse bairro enorme que foi feito aqui do Cristo Redentor, eles estão vendo o modelo desse governo, que vai ser repetido pelo Gandini, muito provavelmente pelo Ricardo Silva, que é um modelo que não funciona. Exatamente. Então eles têm que perceber nesse processo eleitoral de que ele tem que ter uma outra visão. Exato. E aí a outra visão eu vou pegar o extremo de lá e o extremo de cá. Ou você quer então que coloque lá o coronel fulano de tal. Ou então você quer colocar uma administração democrática. Que vai militarizar as creches, botar os menininhos de militar, ou você vai fazer um programa democrático. Eu acho que assim, é uma oportunidade que vai ter Ribeirão Preto de discutir isso. É lógico que não é fácil, mas eu acho que é importante. Eu acho que há espaço e acho, na minha visão particular, não só como membro do blog Calçadão, que a gente está tentando, através do nosso trabalho, ser um pouco do cimento da unidade, né, de falar assim, é possível conversar. O blog também serve a isso. E como militante político, que eu sou, que você é, militante partidário, eu defendo a unidade do PT e do PSOL, principalmente aqui em Ribeirão Preto. Defendo isso, defendo aqui no blog, defendo na minha militância, porque acho que vai ser um grande prejuízo nesse debate que você falou, nesse espaço que é criado, né, nessa perspectiva de há espaço para um diálogo à esquerda em Ribeirão Preto, seria muito prejudicial se esse espaço fosse disputado por um candidato do PT e por um candidato do PSOL. Eu acho que isso dividiria os votos. Acho que é uma chapa construída entre os dois partidos, isso vai um longo caminho, ainda não começou de maneira formal, as pessoas estão apenas tateando, né? Há essa perspectiva, há pessoas ajudando nessa construção. Eu acho que seria muito importante uma chapa de unidade de frente de centro-esquerda, uma frente de esquerda que possa fazer esse diálogo, tem capacidade aí de surpreender nessa eleição, né, Paulo Honório? E surpreender na Câmara de Vereadores. Imagina você conseguir eleger, por exemplo, não vamos falar dos vereadores na semana que vem, mas eleger, por exemplo, 3 ou 4 vereadores desse campo, criar uma bancada de esquerda na Câmara de Vereadores, isso vai qualificar, assim, de maneira gigantesca aquela Câmara. Porque se você tem uma candidatura, e tem nomes, né, assim, que são importantes para discutir, capacitados, com condição e tal. Se você tem uma candidatura que consegue decolar, você puxa os candidatos a vereadores. Porque uma eleição, ela é incontrolável, né? Se uma candidatura começa a pegar corpo, porque a conjuntura está mudando de uma maneira muito rápida. O que nós estamos falando aqui hoje, no final de outubro, no começo de novembro de 2019, pode ser diferente em janeiro do ano que vem. Não, claro, pode ser que o cara lá consiga colocar um AI-5, acabou a eleição, Exatamente, não tem mais eleição. Né? Pode ser que não, pode ser que eles se ferrem por causa disso e aí abre um movimento democrático. O movimento antineoliberal comece a crescer no Brasil, como tem crescido na América do Sul, ou seja, a conjuntura ela é incompreensível, não dá para a gente cacifar nada. Né? Então, imagina que uma candidatura de esquerda começa a empolgar. Ribeirão Preto tem tradição disso, de candidatura de esquerda que empolga e vai e ultrapassa, né? É uma possibilidade, mas, assim, uma candidatura de esquerda vai para cumprir uma tarefa, que é cumprir uma tarefa de reabrir esse diálogo entre o campo que a gente representa e a população que precisa novamente ter esses espaços para dialogar projetos diferentes, né? Que projetos diferentes é possível, não é isso? Claro, e a gente tem que sempre ter essa esperança, assim. E outra coisa, assim, que eu acho que é mais fundamental, Ricardo, é lógico que a eleição, ela é pragmática, né? Ela tem que ter resultado. Sim. Se você não sai numa eleição para perder. Exato. Mas eu particularmente, gostava, faz tempo que eu não jogo futebol, mas quando eu jogava... É para ganhar. Eu jogava para ganhar. Podia estar com o time pior que fosse. Eu fazia de tudo para poder enfrentar e ir até o fim. E se eu perdesse, eu ia perder assim, com a honra, com a dignidade. Então... no processo eleitoral, não importa a questão de ganhar ou perder, importa você marcar a posição a partir daquilo que você acredita e daquilo que você fundamental. Idealiza para o município, para a população. Verdade. Isso aí. Semana que vem a gente volta falando sobre os vereadores, a gente toca nesse assunto de novo. Os vereadores, inclusive,
Bom, tem muita coisa nova dos vereadores, né? Tem muita coisa. Vamos deixar para semana que vem, senão vai ficar muito tempo. Tá bom. É isso aí. Ricardo, fechando a nossa análise da semana, nós vamos falar agora um pouco do Papa Francisco. Muito bom falar do Papa Francisco, eu gosto. Papa pop popular. Papa popular. Popular. Humano. Ele não é muito popular não, porque tem um monte de gente querendo fritar ele, né? Ele não é muito popular entre os conservadores, né? Os ultraconservadores, mas ele está cada vez mais popular no seio dos mais pobres, que é onde a igreja tem que estar, né? A igreja tem que estar do lado dos mais pobres. Aí Demora isso, hein, Ricardo? Demora porque é uma reconstrução, né, Paulo Honório? Se você pegar os dois últimos pontificados, João Paulo II e Bento XVI, eles arrebentaram com aquilo que foi construído no Concílio Vaticano II, que é construir as organizações de base da Igreja Católica, a igreja está perto das pessoas, né? Tudo isso foi destruído. Você é testemunha disso. Você viu as comunidades de base serem, né, aniquiladas. Aniquiladas, isso foi arrebentado. Entendeu? Torcidado. Exatamente. Então isso é um processo de reconstrução. E o processo de reconstrução é demorado, né? Impressionante como a estrutura de qualquer lugar, de qualquer coisa, quando ela quer, ela arrebenta com... Exatamente. E o era espaço... padre sendo perseguido, era leigo sendo ferrado. E é o que aconteceu. O espaço onde a Igreja Católica deveria estar foi ocupada pelas igrejas neopentecostais. Eu sempre tenho um exemplo para dar. Eu estava no meio da comunidade Nazaré Paulista, conversando com uma das lideranças, eles estavam construindo lá um centro de cultura, né? Um centro de convivência. E tinha lá um espaço que ele falou assim, esse aqui é um espaço religioso. Aí eu perguntei para ele assim, ecumênico? Aí ele falou assim, o quê? Ele não entendeu. Eu falei assim, pode católico? Ele, não, católico não, só evangélico. Então esse é o exemplo, né? No meio de uma favela. Não, e outra coisa, né, assim, a gente sofre consequências dessa igreja estranha, né? Até hoje. Essa semana eu passei lá em frente à catedral, eu ria de primeiro que tinha um fusquinha lá em frente. Eles colocam... Na escadaria, né? Não sei como é que eles sobem lá na porta da catedral, aquele fusquinha lá e um som, tô chamando para comprar a rifa. Semana eu passei lá, cara, tinha uma caminhonete enorme. Eles melhoraram, né? Pelo menos, né? Eu fico imaginando, cara, se Jesus voltasse assim agora, assim, na porta daquele templo, o que ele faria com aquele povo lá, né? Pois é. Tem uma igreja aqui na periferia, bem perto nossa aqui. O padre chegou novo na comunidade, arrancou todas as árvores que tinha na porta da igreja, porque tinha algumas pessoas, assim, à toa sentadas na porta da igreja. Pessoas à toa. Então, cara, fico imaginando, assim, onde está Cristo nessa Ao lado igreja? de quem Jesus caminhou, né? Mandou cortar todos. Aliás, vai ser... Bom, tem que ser processado. Eu acho que deveria. Teve autorização para cortar a árvore? Pois é. Né? Como que o cara chega novo numa comunidade e faz um troço desse? Então, assim, a igreja... Precisa avisar para ele que está correndo o sino da Amazônia, hein? Que o Papa está transformando crime ambiental em pecado, hein? Então... Precisa avisar esse padre aí, meu. Mas você vai saber, às vezes ele não acredita nesse Papa, né? Talvez não. Então, Talvez duro, não. né? Bom, mas aí, Ricardo, uma notícia boa que está vindo lá do Vaticano é a questão dos pontos de cultura, que é uma iniciativa de chegar com a comunidade mais aberta, né? Mais fenomenal isso, né? Porque os pontos de cultura é um programa que foi elaborado no governo pelo ministro Gilberto Gil, né? Acho que o ministro Gilberto Gil criou os pontos de cultura no governo Lula. Foi um sucesso. Ribeirão Preto já teve dezenas de pontos de cultura, porque o dinheiro ele não passa pela burocracia, né? Pelo menos o que tinha no projeto, né? O dinheiro vem do ministério direto para o ponto de cultura. Não passa por prefeitura, não passa por nenhuma burocracia. É um contrato direto, as pessoas participam dos editais, colocam lá o que tem tudo correto no edital, e o dinheiro vem direto. E isso é importante porque vai na ponta, né? E organiza as pessoas do ponto de vista cultural. Esse programa acabou a partir do golpe de 2016, e parece que um dos grandes responsáveis por entender o processo de cultura no Brasil, de popularização da cultura e tal, que é o Célio Turino, que hoje parece que é uma pessoa muito ligada ao mandato da deputada Luísa Erundina do PSOL, parece que esse cara teve uma conversa direta com o Papa Francisco, apresentou o programa Pontos de Cultura para o Papa Francisco, e o Papa Francisco se interessou muito por isso e vai criar o Ponto de Cultura como um projeto mundial da Igreja Católica. Olha. Com parte do dízimo das paróquias sendo destinados a pontos de cultura locais. Olha. Isso é um processo de reavivamento, né? Os neopentecostais gostam muito de falar essa palavra, né? Mas é um processo de reavivamento das comunidades de base. Eu vejo nesse legal. sentido. Eu queria até lembrar aqui, então não sei se o
o Toninho Costa está sabendo disso, que é um grande incentivador dos pontos de cultura aqui da nossa cidade de Sertãozinho, aqui vizinho. Não sei, essa notícia eu não tinha visto ela ainda. Foi um informe que o presidente do PSOL, o João Braz, deu lá no Fórum de Movimentos Populares. Ah, o Célio Turino acho que é do pessoal, né? É do PSOL, do mandato da Luiz Erundina. Ah, legal. E, assim, não precisa nem de dinheiro, né? Se as próprias comunidades tivessem incentivo de criar momentos, criar... Eu me lembro muito bem que eu participei muito tempo na Igreja da Lapa, junto com o Padre Estevão. Tinha festivais de músicas, assim, maravilhosos, cara. Era coisa, assim, impressionante. O teatro de arena lá, que muita gente não Você conhece. Você gosta muito, porque ninguém conhece. O teatro de arena ficava lotado 2, 3 dias, com eliminatórias, tal, com músicas de extrema qualidade. Um dia eu ainda vou recuperar as fitas, tem alguma coisa gravada para colocar letras. As letras eu posso me comprometer já de colocar algumas. Você vê o tanto de... a juventude participava. É isso que eu ia falar agora. Os pontos de cultura vão fazer uma coisa... Porque assim, eu frequento as missas, eu vou fazer uma lembrança legal. Você falou do fórum e a gente esqueceu de falar. Um dos grandes reorganizadores do fórum em 2016 foi o Padre Chico. Sim. O Padre Chico de vez em quando veio nossos Não, o Chico nossos também vídeos, participou. né? O Chico também participou. Falei do Estevão, mas o Chico... Quando eu falo do Estevão, eu falo Chico. Quando eu falo Chico, eu falo São os Estevão padres também. belgas. Aí eu coloco também o Nilton Pérez, o Nilton Elias de Barros, né? Outros que ajudavam. O próprio agora aqui, o Adelcio também, que é um cara mais novo, mas também muito ligado. Então, com essa história do Papa Francisco e da nossa amizade com o Padre Chico, essa proximidade toda, eu comecei a frequentar de novo, né? Em algumas missas e tal, né? E você vê muita cabeça branca na missa, né? Muito. Você não vê juventude, né? Não. Então, quando você tem assim a possibilidade de ter música, de ter teatro, de ter ponto de cultura, de ter essas coisas, você traz a juventude, né? E quando você não tem juventude no movimento, você está matando esse movimento, né? Porque você não tem Se a Igreja Católica não for capaz de trazer essa juventude, aí assim, a gente viu muito de 2013 para cá uma juventude muito à direita, né? MBL, esse povo tudo que veio da juventude, uma juventude que andou à direita com um projeto neoliberal de concentração de renda, elitista, não é uma juventude ligada ao povo pobre, né? O que nós vamos ver daqui para frente, com essa crise toda que está acontecendo, é uma juventude voltando para a esquerda, né? Uma juventude, principalmente das periferias, buscando o direito que foi retirado, né? E essa questão Se a igreja tiver capacidade de enxergar isso, eu acho que o Papa está enxergando, vai trazer essa juventude para dentro da Igreja Católica, progressista, aquela que é ligada, né, na opção pelos mais pobres. Isso acho que é uma revolução. Tomara. Importante. Tomara que isso aí comece a se alastrar logo e comece a ter resultados. E como eu te falei, não precisa nem ter investimento financeiro, que na matéria nossa a gente fala da questão do dízimo, né? Não precisa nem ter disso. Se o cara tiver a produzir... meu exemplo sempre é ali da Lapa. Às vezes tem sarau, tem encontros para poder discutir sobre questão de música, teatro, tem várias coisas assim que são muito bacanas. E olha que a igreja também envelheceu, mas ainda tenta. E se tiver esse apoio aí do Papa vindo lá de cima, isso é muito mais importante. Vamos torcer, vamos acompanhar. Está terminando o Sínodo da Amazônia, que é importante. O Papa, eu brinquei aqui, né? Com o padre que cortou árvore. O Papa está colocando uma discussão muito importante, que o Papa é um defensor dos direitos humanos. O cristianismo é o grande introdutor da ideia de direitos humanos na modernidade, né? Então, tudo isso vem do cristianismo, né? O cristianismo trouxe, a mensagem de Jesus trouxe o amor, né? O amor ao próximo, principalmente o amor aos mais fracos, aos desvalidos, aqueles que não conseguem se defender. Essa é a grande mensagem do cristianismo, na minha modesta opinião. E o Papa resgata isso. E o debate dos direitos humanos, o que ele tem introduzido é a visão de meio ambiente como um direito humano. Isso, a igreja tem sido muito avançada nisso, né? As legislações dos países já veem isso, países mais progressistas, o direito ao meio ambiente saudável como um direito humano. Governos de extrema direita, autoritários, não vê muito isso não, eles passam o trator por cima do meio ambiente, não está nem aí. Mas governos progressistas, e a Igreja Católica está entrando nessa discussão a partir do Sínodo da Amazônia, ou seja, destruir o meio ambiente, é bom avisar para esse padre, é pecado na teologia católica após o Sínodo da Amazônia, hein? Nossa, então tá pecando aí. Ricardo, indo para o fechamento então agora do nosso resumo, eu queria puxar algumas bate-bolas assim bem rapidinho. Beleza. Você falou aí da questão do meio ambiente. A primeira coisa que eu queria te perguntar, assim como um cara estudioso nas ciências humanas, queria saber o seguinte, você já teve um diálogo com algum peixe? Cara, eu nunca tive diálogo com peixe, e eu como peixe,
Né? Toda vez que eu frito, ele fica no... Não dá para conversar com alguém que vai te comer. Exatamente. E toda vez que eu frito ele no óleo, ele fica lá quietinho, ele não foge do óleo. Não foge. Ele é frito lá. Caramba, bicho, que coisa, hein? Que situação que a gente tá no fundo do poço e cavando. Estamos no fundo do poço e cavando. Cada depoimento de pessoas desse governo mostra para nós que eles estão cavando mais fundo. Não tem fundo esse poço. O que o cara disse, enfim. Bom, é isso aí, Remo. Só para poder, assim, porque às vezes alguém não viu, né? O ministro da Pesca disse, junto com o Bolsonaro, assim, tá igual nós, assim, parece que ele grava igual a gente. Igual a gente. É pior, né? É pior. Pior porque tem um Bolsonaro Ele disse o seguinte, que não era para se preocupar de jeito nenhum com a questão do óleo lá da mandioca, porque o peixe tem uma inteligência tão grande, já que viu um mancho de óleo. E aí no outro dia ele escreveu o seguinte, não vi nenhum cardume suicida nas manchas de óleo. Então assim, o cara leva a situação que atinge milhares de famílias no Brasil todo, né? Questão de turismo, o pessoal que depende acabando com a pesca no Nordeste. Não está falando de uma brincadeira, está falando de vida das pessoas. Exatamente. Como se fosse uma brincadeira. E o outro lá que falou do AI-5, eu não posso terminar sem falar, o filho do presidente que repercutiu aí, uma coisa que o Olavo de Carvalho já tinha feito na semana passada, fazendo até aquele youtuber lá do tal do Terça Livre, que já defendeu o AI-5 há 15 dias atrás, agora é o filho do presidente, deputado federal, que foi na tribuna defender AI-5, foi na imprensa que abre espaço para isso. Isso é crime, segundo a Constituição, precisa ser punido, precisa ser processado, não pode, seja filho de quem for, filho do presidente, seu filho, meu filho, quem quer que seja, defender o AI-5 merece ser punido, porque isso é crime. O que a gente tem que fazer é defender a democracia, não pode abrir espaço para esse tipo de coisa que é perigosíssimo. Essa família que foi eleita junto com o presidente, porque o presidente é uma pessoa, né? Ele foi eleito democraticamente porque recebeu os votos. Você pode criticar e falar, teve fake news, a democracia teve um golpe em 2016, tudo bem, nossa democracia está cambaleante, mas ainda é democracia. E o cara foi eleito com voto popular, ele foi eleito, os filhos não foram eleitos presidente. E aí quando se assume, e é uma família que assume a presidência da República, isso está errado. Precisa ser combatido pelas instituições, o STF, o Congresso, a imprensa, a sociedade, não pode permitir esse tipo de coisa. E o cara é um idiota, né? Porque o cara ele é líder do governo e fala o seguinte, porque quando ele fala defendendo o AI-5, ele fala o seguinte, vamos fechar tudo. Então eu fico imaginando os quase 600 congressistas lá, o que eles deveriam responder, né? Exatamente. Deveriam responder direto com a cassação do mandato do cara. Exatamente. É isso que tem que fazer, porque tem que dar o exemplo. A gente não pode, em absoluto, dizer que nós vamos fazer uma coisa que não seja construir a democracia. Democracia é difícil, democracia você tem várias coisas que você se sente triste, desprestigiado, você sofre derrotas, é complicado, mas fechar regime e para poder fazer com que alguém, de maneira autocrática, ele determine o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, e se você faz diferente do que ele manda, ele poder te prender, te torturar, te matar, sem ninguém ficar sabendo, esse tipo de regime a gente tem que repudiar de maneira drástica, de maneira veemente. Legal. Agora, de fato, fechando, o blog Calçadão está fazendo 5 anos e nós vamos comemorar provavelmente no dia 21, né? Dia 21, 5 anos de blog Calçadão, vamos convidar todo mundo aí, vamos fazer uma festa bem bonita, política, uma festa política, mas também uma festa divertida, com música, com a participação dos nossos amigos. E tudo aquilo que a gente construiu, né, Paulinho, nesses 5 anos, a gente sabe como é difícil fazer um blog, né? Olha. A gente faz um blog diário, escrito lá no nosso blog, na nossa página. A gente está começando agora esse ano a fazer o nosso blog aqui nos vídeos. Tem o Felipe, que faz um trabalho sensacional. Os meninos, a Wilson e o Rio, que tá sempre dando o nosso apoio. A gente sabe como é difícil isso. Nós estamos há 5 anos no ar, colocando matérias todos os dias, praticamente todos os dias. E conseguimos construir uma relação muito boa com os movimentos sociais de Ribeirão Preto, com as pessoas que acompanham o nosso trabalho. E a nossa credibilidade é boa, né? Isso dá satisfação, né, Paulinho? É legal. Eu gosto, acho que é muito importante, assim, é muito difícil mesmo, conforme você disse, não é fácil, a gente precisa de muita ajuda de muitos companheiros. E a gente, assim, sempre que a gente solicita, as pessoas de pronto respondem, né? Infelizmente a gente tem pouca condição de fazer mais, mas a gente está querendo ampliar, né, cara? E uma das coisas importantes que a gente vai ampliar, a partir do ano que vem, é a cobertura da Câmara, feita pelo próprio blog, presente lá e trazendo as coisas, porque é importante saber o que o vereador está falando na tribuna e trazer isso direto para você. Vai ser legal, vai ser engraçado algumas vezes. Vai ser engraçado muitas vezes. Essa semana teve uma briga bacana lá, né?
teve uma briga bacana, um chamando o outro, não sei o que e tal, né? Parece que os dois vão ser candidatos pelo mesmo partido, né? Eles vão sair de onde eles estão e vão pro grupo do prefeito. Ah, legal. Vai ser legal, já começou bem. Bom, bacana. Importante, né? Sim. É isso aí. Mas beleza. Pessoal, obrigado. Semana que vem estamos de volta. Ó, se inscreva no canal, continue compartilhando, continue prestigiando, a gente vai tentar fazer cada vez melhor para vocês aqui. Tamo junto. Beleza, valeu. Um abraço.